Quando o Senhor estendeu a sua mão, milagres aconteceram. Esse é o estudo de número 1111 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pois as mãos poderosas do nosso Senhor, elas não estão encolhidas, mas estão agindo a favor dos seus servos. Vamos ao nosso tema. O Senhor estende a sua poderosa mão para nós. O nosso texto base está em Isaías capítulo 59, verso 1, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é poderoso, Ele é vivo e Ele é misericordioso. E o nosso Deus demonstrou o seu poder através de milagres e maravilhas realizados a favor dos seus servos. Ele retirou o povo do Egito, o povo dele que estava vivendo na opressão como escravos, eram explorados e maltratados, mas o povo clamou ao Senhor e foram ouvidos por ele. Êxodo capítulo 3, verso 7 diz assim: Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. O povo de Israel estava vivendo no Egito como escravos por 400 anos e cada vez mais eles estavam sendo oprimidos, mas quando eles clamaram ao Senhor, eles foram ouvidos e Deus, o Todo-Poderoso, enviou Moisés para livrá-los e levar esperança para eles. Êxodo no capítulo 6, verso 6 diz: Portanto, dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. O nosso Deus é poderoso e Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Ele libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa e com braço forte. Deuteronômio no capítulo 4, verso 33 e verso 34 diz: Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo, ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito em vosso favor, diante dos vossos olhos. Deus usou de misericórdia com os israelitas, Deus os tirou de debaixo da servidão do Egito com mão poderosa, e a boa mão do Senhor foi sobre eles, e eles puderam viver os milagres e as maravilhas realizadas pelo nosso Deus, porque o nosso Deus estendeu a sua mão a favor deles. A mão do nosso Senhor, ela está estendida sobre minha vida, sobre a tua vida, e nós podemos viver os milagres dele. E a mão poderosa do Senhor estava estendida sobre a vida de Neemias, e o Senhor abençoou
abençoava ele. Neemias capítulo 2, verso 8 diz: e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e a mão do Senhor estava sobre ele, abençoando-o. Ele conseguiu o que precisava para realizar o propósito que ele tinha no coração. A mão do nosso Deus está estendida sobre nós para nos auxiliar, para nos ajudar a realizarmos os propósitos do nosso coração, honrando-o em todo o tempo. A mão poderosa do Senhor estava estendida sobre a vida de Esdras para o abençoar. Esdras capítulo 7, verso 6 diz assim: este Esdras veio da Babilônia, ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a lei de Moisés dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara. Portanto, a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Esdras tinha um propósito, o propósito dele era de servir ao Senhor, ensinando os caminhos em que o povo israelita deveria andar. Esdras queria dedicar-se e praticar a palavra do Senhor, mas não na Babilônia, mas sim lá em Jerusalém. Esse era o propósito de Esdras e a mão do Senhor o abençoou em tudo. A mão do Senhor está estendida sobre nós para nos abençoar e nos ajudar a nos dedicarmos mais e mais em servir a Ele, em adorá-lo, em nos santificar a Ele. O Senhor, Ele está conosco com as suas mãos estendidas para nos abençoar, e a mão do Senhor garantia a vitória a Davi. Segundo Samuel capítulo 22, verso 36 diz: tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória, desces ao meu encontro para dignificar-me. Davi passou por muitas lutas, por muitas angústias, aflições. Davi, ele lutou muitas batalhas, mas ele sabia que ele seria vencedor, porque a mão do Senhor garantia a ele a vitória, e a boa mão do Senhor está estendida sobre nós, nos garantindo vitórias. E a mão do Senhor, além de garantir vitória a Davi, o sustentava. No Salmo 89, verso 20 ao verso 22 diz assim: encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo, a minha mão o susterá e o meu braço será sua força. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Realmente, Deus sustentou Davi em todas as batalhas, porque o Senhor estava com ele continuamente. Deus o protegeu, o defendeu, Deus o ajudou e deu a ele a vitória. A boa mão do Senhor está conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos ajudando. O Senhor, Ele está ao nosso lado nas batalhas. O Senhor, Ele peleja por nós. O Senhor Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão e ela ficou curada. Marcos capítulo 1, verso 30 e verso 31, a sogra de Pedro estava deitada com muita febre e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, olha que tremendo, aproximando-se,
ele a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou e ela se pôs a servi-los. A sogra de Pedro estava com muita febre. Jesus se compadeceu dela, Jesus a ajudou a levantar-se e imediatamente ela ficou curada. O Senhor Jesus é Ele que nos ajuda e Ele tem todo o poder para nos curar, para nos levantar e nos manter de pé. O Senhor Jesus estendeu a mão dele e curou um leproso. Lucas no capítulo 5, verso 12, verso 13 diz assim: estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, olha a atitude desse homem, ajoelhou-se e colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante, a lepra se retirou daquele homem. Aquele leproso foi até Jesus e humildemente ele se prostrou diante dele e ele suplicou ao Senhor Jesus para que fosse feita a vontade do Senhor, mas que se o Senhor Jesus quisesse, ele poderia curá-lo, porque o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, tem todo o poder. Jesus se compadeceu dele e Jesus o tocou e ele ficou limpo no mesmo instante. O nosso Jesus, ele se compadece dos nossos sofrimentos e ele está com as suas mãos estendidas para nós e ele tem todo o poder para nos curar. Nós precisamos estar no centro da vontade dele, porque a vontade do nosso Senhor é boa, agradável e perfeita, e nós devemos querer para nós que a vontade dele seja feita, porque ele tem todo o poder para realizar o que ele desejar. E o nosso Senhor Jesus, certa vez, ele tomou Pedro pelas mãos para o socorrer. Mateus capítulo 14, verso 29 ao verso 31 diz assim: então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele estendeu a poderosa mão dele para segurar a Pedro, para socorrê-lo, para impedir que ele se afogasse. Enquanto Pedro estava olhando fixamente para o nosso Senhor, Pedro andava sobre as águas, mas quando Pedro retirou o foco dele que estava no Senhor e começou a reparar na força do vento, a Bíblia nos ensina que Pedro afundou. E isso nos ensina que nós devemos estar com os nossos olhares fixos em Jesus, mas em todo o tempo devemos confiar plenamente no Senhor, pois assim nós conseguiremos vencer as tempestades. Mas também nós podemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus, ele está pronto a nos socorrer, ele está pronto a estender a sua poderosa mão e nos dar a vitória. Eu vou concluir. As mãos poderosas do Senhor estão estendidas, como o nosso texto base nos ensina, e o apóstolo Pedro, ele orou ao Senhor para que a poderosa mão dele fosse estendida para curar, para fazer sinais e maravilhas. Atos capítulo 4, verso 29, verso 30. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo
Jesus. Pedro e João, eles foram censurados por falarem de Jesus e eles oraram e pediram para que o Senhor os capacitassem para que eles pudessem falar do Senhor Jesus, do Evangelho com intrepidez. E ainda eles pediram para o nosso Deus: Deus, estenda a tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Nós precisamos estar sempre em oração, pedindo ao Senhor para que possamos ser usados, para que o nome dele, o nome que é sobre todo nome, venha a ser engrandecido aqui nesta terra, pois é no nome do santo Jesus que nós temos a proteção, que o nosso Deus, ele nos sustenta, ele nos fortalece, ele nos cura e ele nos ajuda. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite que você possa se inscrever e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.